Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel, capítulo 78, Melhorando Sempre. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Paulo. Evidentemente não podes garantir a felicidade do mundo em que se encontra, de maneira constante sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a aprovação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram o planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Então, assim, nem Jesus fez tudo, né? Ele não veio aqui acabar com a dor, com o sofrimento, ele não... Pelo contrário, né? Ele sofreu, ele passou pela dor, pela humilhação, ele passou pela traição, né? Jesus se permitiu passar por todos os dissabores que nós passamos, até hoje, mesmo depois de 2023 anos, né? Por que ele se colocou nessa posição? Porque se ele chegasse aqui com uma varinha mágica e resolvesse o problema de todo mundo e falasse, olha, agora vocês são espíritos perfeitos, maravilhosos, e que o mundo vai ser totalmente de coisas boas, nossa, né? Que maravilha. Mas qual é a graça disso tudo mesmo? Qual é o mérito de cada um de nós? Nenhum, né? O espírito, ele precisa passar pelas situações doloridas quando ele não aprende pelo amor. Como Jesus dizia, não vai pelo amor, vai pela dor. Então, se você passa uma situação de sofrimento, nada mais é do que a sua obrigação de resolver isso, né? Ai, mas eu já não aguento mais, eu tô cansado, tudo vem nas minhas costas. É o que mais a gente vê hoje em dia, pessoas entrando em estado depressivo, angustiante, porque se tornou muito ansioso, porque quer que a solução venha a jato, e já tentou de tudo e nada dá certo. E essas pessoas angustiadas, essas pessoas que estão depressivas, é como se fosse realmente o Augusto Cury falou um tempo atrás, né? A ansiedade é a doença do século. Tem um livro dele que fala sobre isso. Não é desejar as coisas de hoje para amanhã. Não vai acontecer. Eu acabei de vir de uma clínica de Pilates, onde a professora falou para mim assim, olha, nós vamos te tratar, mas não espere que você vai ficar boa do dia para a noite. Né? Você vai fazer, porque eu estou começando a ter problemas de alongar, né? Aí tá encurtando os... eu não sei dizer para vocês as palavras certas, não. Os nervos, né? Estão encurtando. Aí eu, conforme fui fazendo os exercícios assim, que era para ela ver como é que eu tô, ela falou assim, tá um pouquinho longe, né? O braço, a perna e tal, mas você não vai ficar boa de hoje para amanhã. Você vai ter que vir várias vezes, fazer o exercício várias vezes, né? Ora você vai conseguir, ora você não vai conseguir, ora a gente vai ter que mudar o exercício, ora a gente vai ter que fazer um outro tipo de prova, porque você vai evoluir, mas é devagar. Um exercício físico, pro físico, ela não me deu garantia nem de prazo de quando eu já vou estar um pouquinho melhor. Agora imagina uma encarnação. Um ser que já veio de outras encarnações,
que já passou pelas provas umas 200 mil vezes e ainda não aprendeu. Não tem um prazo de validade, não, Patrícia. Você vai reencarnar mais 2 vezes e vai se tornar um espírito maravilhoso. Não é assim que funciona. Depende de mim. Essa melhora vai depender de mim. Pode ser que eu tenha que reencarnar mais 10 mil vezes. Pode ser que eu tenha que reencarnar mais uma. Pode ser que eu tenha que reencarnar a vida inteira, eternamente. A gente não sabe o que se passa na nossa essência, né? A gente acerta aqui e erra ali, né? Eu falo que eu sou o Pedro reencarnado, mas eu falo brincando, que né, eu não sei quem eu sou reencarnado e também não vou atrás dessas coisas, mas eu brinco que eu sou o Pedro, porque o Pedro ele falava, eu vou acertar, Senhor. Quando ele falava que ia acertar, o dia que ele mais errava, né? Toda vez que eu me predisponho a falar assim, não, hoje eu vou ficar zen, hoje ninguém me tira do eixo, hoje eu vou ficar uma pessoa bacaninha. Parece que tudo, da hora que eu acordo, parece que a cama já começa a brigar comigo, né? Então, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Toda vez que a gente deseja fazer algo e algo é impedido de acontecer, é porque a gente tem que ver a nossa resignação, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa atitude, até que ponto realmente nós estamos ali afinco, né, para poder fazer a nossa transformação. Então, vão vir os testes, as provas, E o Jesus não veio aqui tirar nada disso, ele veio ensinar a gente a passar por tudo isso, né? Deus, o nosso Criador, ele poderia ter criado todo mundo já perfeito, mas não, ele criou todo mundo simples e ignorante, e cada um vai ter o seu mérito, o seu livre-arbítrio para poder se reconstruir quantas vezes for necessário. Nós vamos nos construir e reconstruir muitas vezes. Só que a nossa melhora não depende de lá de fora. Eu acabei de ouvir um menino do Uber falando, eu e minhas histórias de Uber, né? O menino do Uber me trouxe, ele falou assim, ai dona, a gente quer ser melhor, ó, eu fico escutando música gospel durante o dia enquanto eu trabalho, eu escuto algumas mensagens sobre Jesus, eu sou evangélico, eu entrei para a igreja, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho mãe, eu penso na minha família, eu sou uma pessoa que eu procuro ser correta. Mas às vezes entra uma pessoa aqui dentro desse carro, pronto, acabou meu dia. Dependendo da pessoa, e tudo isso porque ele me perguntou, a senhora quer fazer qual caminho? O que está aqui no GPS ou a senhora tem um caminho que a senhora prefere? Eu falei assim, não, pode ir, o que tiver no GPS, para mim tanto faz, o importante é chegar. Aí ele falou, nem todo mundo que entra aqui pensa assim. Aí começou daí a conversa com o Uber. Ele falou que tem pessoas que entram e querem um caminho mais curto, que querem ir mais rápido, porque já está atrasado, e aí já desconta nele, aí ele já fica nervoso no trânsito, ele já desconta numa outra pessoa. Aí eu falei, então, o problema não está na pessoa que entrou no carro, o problema está em você. Você não deve aceitar a provocação, você não deve aceitar essa reprovação de paciência, de resignação, de tolerância. Você está dirigindo, você faz o seu serviço. Agora, se a pessoa está atrasada, se ela quer correr tudo, então, eu lamento, moço, eu vou seguir a regra de trânsito, eu vou de acordo com o GPS e vou seguir a regra de trânsito. Eu vou chegar lá no tempo que tá, porque o Uber, você pega ele, já está anotado mais ou menos o horário que você vai chegar no local. A senhora está vendo o horário que está marcado aí? É o horário que eu vou chegar. Eu não consigo fazer milagre. Pronto. Né? Você está ali só para dirigir. Você não está ali para ficar conversando. Mas se você quiser conversar porque a pessoa é agradável, converse. Se você achar que é desagradável, você fala para ela aquilo que você tem que falar e continua fazendo o seu papel, dirigir. Né? Em segurança. Porque se ela te tira do eixo, você vai dirigir sem segurança. Então, você escolheu dirigir sem segurança, você escolheu ficar nervoso com aquela pessoa. Ai, Patrícia, mas não é fácil, tem hora que, né? Eu sei, e como sei. Mais esquentado do que eu acho que não tem, só abraço do inferno. Só que o que deu? Ser esquentada. Eu ganhei uma poliomielite de presente, né? Então, quando eu falo da minha doença, eu estou levando como se fosse a doença que o Chico ensinou, né? Que ele lidava. São minhas amigas. Eu fiz coisa errada. A doença que apareceu, ela está aparecendo para limpar as bobagens que eu fiz. Então eu tenho que levar ela no banho-maria. Ela é minha amiga. A doença que me impede de subir uma escada, de descer uma ladeira, de poder correr, de poder andar sem um apoio, de poder ficar parada sem ter que me encostar em lugar nenhum, essa mesma doença ela está agindo a meu favor. Eu olho para ela hoje e falo, filha, você está me deixando assim no prumo, né? Porque eu era uma pessoa explosiva, tudo eu quero resolver e na hora que eu quero resolver e é para ontem e acabou. Isso tá aqui dentro? Tá, essa é a Patrícia.
Só que eu estou melhorando. Eu não estou melhor, eu estou melhorando. A doença está me fazendo me tornar uma pessoa melhor. Saiu hoje lá da hidroginástica uma senhora falando pra gente, né? Ela é, por ser mais idosa do que a gente, ela saiu falando assim: ah, meninas, quando vocês saírem, aproveitem a sexta-feira, o sábado, o domingo, a segunda e beija muito. Aí eu olhei pra ela e falei: só se for meu cachorro. Ela falou: ah, não importa quem, mas beija bastante, aproveita o final de semana. Aí uma outra amiga virou pra mim e falou assim: você tá revoltada, Patrícia? Você tá frustrada? Não sei o que. Eu falei: não, eu tô esperta. Eu tô começando a ver a vida com outros olhos, os olhos que eu nunca vi. Então eu acredito assim, que da minha forma de viver hoje, eu estou melhor, né? Eu estou escolhendo aquilo que eu quero de bom para mim. E antes eu não escolhia, eu deixava ser escolhida, né? Eu ficava fazendo as coisas para os outros, eu ficava observando o que o outro precisa para suprir a necessidade do outro. E a minha sempre foi ficando de lado. Então, quando você aprende a suprir a sua necessidade, quando você aprende a te fazer bem, aí você já não tem mais desgosto com as pessoas, porque você não espera nada de ninguém, você espera de você. Então você tem que se tratar, tem que se cuidar, tem que se melhorar, para que ninguém seja o seu dono, o dono das suas escolhas, porque elas são suas, é você que tem que escolher. Né? Nada nem ninguém vai te ferir se você não permitir. É você que se permite se deixar se influenciar pelas coisas boas ou pelas coisas ruins. A partir do momento que você tomar as rédeas da sua vida e falar: acabou, daqui por diante sou eu vim e eu volto, né? Meu pai falava muito isso. A gente só cabe um dentro do caixão, né? A gente vem sozinho, né? Quando vem com gêmeos numa barriga, ainda assim é cada um de um lado, né? Não vem ali daquele jeito no mesmo óvulo, né? O óvulo é dividido e cada um não tem como dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Então nós somos únicos e nós temos que prestar atenção nisso a título de nos tornar melhor, não egoísta, veja bem. Porque quando a gente fala, se olha, se curte, se cuida, né? Você não merece, você tem direito de escolha, você tem livre-arbítrio. Aí as pessoas pegam isso e levam para o lado do egoísta. Aí não é isso que Jesus diz. Eu posso me cuidar, eu posso me valorizar, eu posso fazer as coisas por mim sem esperar nada por ninguém. Mas isso jamais pode ser tão forte a ponto de eu fechar os olhos para o sofrimento de alguém. Fechar os olhos para ajudar alguém, isso não. Aí seria egoísmo. Então hoje eu faço por mim e eu faço pelo próximo. Mas antigamente eu fazia 90% pelo próximo e 5% para mim e 5% eu deixava guardado para ver, né, se houvesse uma necessidade do plano B. Então veja bem, né, é complicado uma pessoa viver assim. E eu deixei me levar assim por muitos anos. Então foi preciso tomar muita cacetada, foi preciso acontecer uma série de coisas na minha vida para eu entender que eu vim sozinha, eu vou voltar sozinha. Então eu preciso me cuidar. Isso não impede que eu cuide dos outros. Isso não impede que eu seja boa para com os outros, que eu tenha empatia de acordo com a dor alheia. Mas eu não posso pegar a dor do outro e trazer e colocar aqui, no meu ombro ou no meu coração. Isso eu não faço mais. Eu aprendi. Eu estou me tornando uma pessoa melhor. Então, eu gosto de compartilhar isso com vocês porque foi uma lição difícil, árdua para aprender. Quando você é uma pessoa que acha que você é boa, que você tem que resolver tudo de todo mundo, é muito difícil você frear e falar: não, até aqui eu vi que deu certo, não está dando certo, então eu vou parar e vou ver uma outra coisa, né? Eu amo criança, adoro criança, gosto de trabalhar com os problemas, não gosto da criança que ela tenha problema, mas eu gosto de trabalhar os problemas que eventualmente uma criança tem. Mas se o problema daquela criança for tão grande ao ponto que eu sei que eu vou sofrer junto com ela, hoje a Patrícia já não sofre mais. Hoje a Patrícia vai ver aquela criança como um espírito que está ali passando por uma determinada aprovação e eu posso auxiliar. E se no meu auxílio eu estou vendo que não está dando resultado, então eu deixo alguém mais competente no meu lugar. Hoje eu cedo o meu lugar. Antigamente não. Tá aqui, a Patrícia tem que resolver. Veio parar na minha mão, não é à toa. Eu ficava naquela coisa. Não é acaso.
Essa criança está comigo é porque eu tenho que resolver, a professora tem que resolver, a mãe tem que resolver, não sei quem. Os meus papéis eram muito pesados para mim. Então eu estava tão preocupada em que eu tenho que resolver, e eu não me resolvi. Para eu me resolver, eu precisei ter mais de 50 anos, não ter os meus pais vivos, o meu filho não está morando mais comigo. Eu tenho um cachorro e não tenho companhia de companheiro. Né? O marido já foi. Então eu precisei estar sozinha para entender que eu tenho que cuidar de mim. E isso não me fez me tornar uma pessoa egoísta, porque se o telefone toca e fala, Patrícia, você tem ideia para tal coisa? Patrícia, você pode ajudar em tal coisa? Eu tô ali, mas eu já não sou mais aquela 100% Patrícia para tudo e para todos. Hoje a Patrícia tem uma parte para ela, que eu não tinha até então. Então eu leio esses textos, eles me fazem muito bem, porque eu me encontro, né, nessa situação. Eu quero mudar, eu quero atravessar situações, eu quero resolver os problemas, e para isso eu preciso me conhecer, eu preciso entender o que é que eu errei, o que é que eu preciso fazer para melhorar, o que é que eu ainda tenho para melhorar. Né? Como eu falei no outro vídeo, olhar o passado é muito bom, não se prender ao passado. Quem eu namorei, foi embora, acabou, mas eu quero saber o que foi que deu errado naquele namoro, então eu olho lá atrás de novo. Vem cá, até aqui deu certo. Por que deu errado? Que parte daquele namoro deu errado? Eu não fazia isso. Acabou. Eu jogava a culpa no outro, é ele que não me deu valor e acabou. Criancice pura, infantilidade pura. Porque se acabou pela parte dos dois, não foi um só. Não foi um só que começou, não é um só que termina. Só que a gente fica naquela, a gente quer achar culpados. Eu era assim. Eu tô vendo que eu já não tô mais assim. Eu tô buscando a culpa, não no sentido de me culpar do lado negativo, de ficar me punindo, mas eu busco a culpa em mim também, porque eu não sou santa. Ninguém é. E a gente está se melhorando. Vamos analisar isso dia a dia, que a gente percebe as mudanças e elas estão acontecendo.